Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Alexandre e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sistec Informática, tá? Inicialmente, nós vamos falar hoje de um assunto bem interessante chamado administrador no Linux, ou fazer com que um usuário comum ele consiga ter o poder disso. Vamos falar sobre o comando sudo. Você conhece ele? Não? Então, continua com a gente. Vamos ao vídeo. Bom, primeiramente nós temos que observar o seguinte. Existem algumas coisas interessantes no mundo do Linux, principalmente os Linuxers que nós conhecemos, certo? Que é o gostar e adorar e praticamente idolatrar, ou um dos esportes mais favoritos de quem trabalha com o Linux é falar mal do Windows, dizer que o Windows é isso, o Windows é aquilo, que é um sistema inseguro, que é um sistema lento, que é um sistema que é suscetível a malwares, tá? Não deixa de ser verdade, tá certo? Porém, nos últimos anos, graças a concorrências como o Linux, como o Mac, tá? Esse sistema deu uma melhoradazinha nas coisas que ele trabalha, tá certo? E tem muitas ideias que a Microsoft criou que são interessantes, tá? Cópia e sombra, claro que cópia e sombra não é uma coisa nova, mas para quem não conhece, acaba sendo algo novo, tá? Ponto de restauração, isso é uma coisa que é da Microsoft, não conheci nenhum outro sistema que faria isso, tá? E o administrador, a figura do administrador, aquela facilidade de você precisar instalar alguma coisa e não ter que pegar a senha de um outro usuário. Esse é o foco do vídeo de hoje, é trabalhar com o usuário sudo, tá? Ele foi popularizado pela distribuição Ubuntu. Ficou muito conhecido com a distribuição Ubuntu e com um agravante para o Ubuntu, porque o root ele não tem senha. E no Linux, se você tentar se logar com um usuário que não tem senha, por padrão, você não consegue. Ele vai botar o nome do usuário, tecla Enter e pede a senha. Um Enter é uma senha e ele não vai conseguir achar a senha porque o usuário root não tem. Então, para isso, eles adotaram fortemente o uso do comando sudo, tá? Então, o que acontece? O sudo ele foi criado justamente para isso, para fazer com que você dê a permissão a esses usuários, a um grupo de usuário, a um usuário, ou você passar quais são os comandos que aquele usuário vai usar, certo? De uma forma mais segura. Lógico, qualquer uso do comando sudo não está solto. Vou usar o sudo para dar o apt-get update, por exemplo, para quem usa Debian, certo? Não vai estar solto não, existe um log que vai guardar que o usuário X, num determinado horário, usou o comando Y, tá? Esse é o log chamado out.log, tá? Então vamos aqui abrir um pequeno slide com muito pouca coisa falando sobre o sudo, para daí a gente partir para um exemplo, tá certo? Certo? Então tá aqui o comando sudo, que é o administrador do Linux. Então o que é que eu posso fazer com esse cidadão? O sudo ele é um comando que permite que um usuário ou mais de um usuário faça tarefas de administrador, tá? Faça tarefas como fosse um usuário root, ou seja, eu posso criar pastas no sistema operacional, instalar e remover e atualizar pacotes de sistema, mudar a permissão ou dono de pastas que previamente criadas por outro usuário, iniciar, parar serviços, como usuário comum, sem a senha do root, ou seja, eu vou ter toda a ação do root, mas sem a senha dele, sem precisar da senha desse usuário, tá certo? E o arquivo que controla isso é o arquivo /etc/sudo hélice. Esse arquivo é importante nele. E dentro dele a gente vai dar ênfase e observar 3 itens dentro desse arquivo, tá? Que é nada mais nada menos do que o aplicativo chamado cmnd_alias. Detalhe importante, o C tem que ser maiúsculo e o A tem que ser maiúsculo. Aonde eu coloco um apelido e aqui eu coloco a sequência de comandos que esse cidadão vai poder, que esse apelido vai poder trabalhar, certo? Então eu posso colocar uma sequência de comandos, kill,
reboot, halt, power off, shutdown. Eu posso escolher qual é a sequência que eu posso passar para com que o usuário comum possa executar esses comandos, tá? O outro, e aí seria aquele famoso mais do preguiçoso, é dizer que o usuário ele é igual ao usuário root. Então ele terá os mesmos poderes que o usuário root terá quando utilizar o comando sudo, tá? Ou eu posso criar um grupo chamado administradores, tá certo? E digo assim, olha, todo mundo desse grupo tem os poderes de usar esse tipo de aplicação, ou essa sequência de aplicação, no caso aqui usando o apelido que eu criar, ou simplesmente usar o famoso all, que aí eu boto ele exatamente igual ao que o usuário root faria. Termo de segurança, eu não aconselho colocar ninguém igual ao usuário root, mas tudo é um caso e todo caso varia de um para o outro, tá certo? Então o que acontece? Nós vamos criar aqui um pequeno exemplo e nesse exemplo nós vamos criar o seguinte: vamos criar um usuário chamado José e vamos informar a senha para esse usuário, vamos nos logar com esse usuário José e tentar usar o comando de adicionar o usuário para adicionar o usuário chamado João, certo? E aí a gente vai ver que ele não vai permitir, porque o cara não tem permissão, certo? E vamos fazer as mudanças no arquivo /etc/sudoers, permitindo que o usuário José consiga cadastrar o usuário João, tá? Vamos ao nosso exemplo. Vamos abrir aqui a máquina virtual e vamos ao nosso exemplo. Bom, com a máquina virtual aqui já é aberta, nós vamos utilizar aqui, ó, sudo user-add -m, vamos criar o nosso amigo chamado José, passar aqui a senha da primeira senha, a senha do primeiro usuário sudo, certo? Vamos setar uma senha para ele. Opa, -m não. Isso, agora José. Muito bem. Vamos agora nos transformar no usuário José. SU-José. Ok, pediu a senha José. E agora eu vou utilizar o comando de user-add, certo? Aqui, sudo. Teclei Enter. Ele vai me pedir, como o usuário sudo está tentando ser executado por esse usuário, ele me pede a senha do usuário José. Só que ele fala o seguinte, olha gente, opa, o usuário José não está no arquivo sudoers, tá? Aí ele vai dizer que o incidente vai ser reportado, lembra aquela história que eu falei que estava no log e no outlog, ele vai informar o outlog. E os cachorros da rua se manifestaram, é maravilha. Bom, vamos fazer a mudança agora aqui para fazer com que o nosso usuário, amiguinho José, tenha acesso primeiro eu vou na parte mais fácil, que é transformar o usuário José como usuário root. Então vou colocar aqui o nome José e ele vai ter os mesmos poderes do usuário root. Então dupliquei a linha do root e passei a executar. Vou me transformar em José de novo. Ok. Agora vamos tentar adicionar o usuário João. Só que eu vou botar um usuário um pouquinho diferente, tá? Aqui, vamos aqui. User-add João.teste. -m para poder criar a pasta pessoal. Epa, esqueci do usuário sudo. Sudo, ok. Senha do José. Ok. O usuário José foi criado, o usuário João.teste foi criado pelo usuário José, certo? Só que aí eu dei todos os poderes para ele, eu dei os mesmos poderes do usuário root, ele pode fazer o que ele quiser aqui usando o sudo na frente, certo? Só que aí vou fazer o seguinte, eu vou agora, não vou mais fazer isso, eu vou limitar o usuário José para ter acesso somente ao comando user-add, tá? Para isso eu vou usar eu vou usar o CMND, lembrando com C maiúsculo, CMND underline alias com o A maiúsculo, certo? E aí vou adicionar ao usuário
o poder do uso do comando usered, que está na pasta /usr/sbin usered. Certo? Vamos lá. Ok? Com o usuário usered já com a opção com o comando alias maiúsculo, agora sim eu posso usar o comando usered espaço -m João, teclo enter. Agora eu tenho permissão de uso, certo? Só que eu coloquei e criei somente o usuário. Eu não consigo fazer com que esse usuário passe a senha para ele, tá? Eu vou fazer o exemplo aqui, eu vou colocar o comando sudo e vou tentar passar a senha para o usuário João que eu acabei de criar. E você vai ver que ele vai dizer que eu não tenho permissão de utilização do usuário, do comando passwd. Então eu tenho que fazer isso, volto lá no mesmo arquivo, aqui conferindo só onde é que está o passwd. Então sudo vi /etc/sudoers e vou adicionar aqui /usr/bin/passwd, ok? Não preciso reiniciar nada, basta apenas com que eu transformar José de novo. E desta vez vamos ver aqui que o arquivo passwd, opa, esqueci de passar o comando sudo. De novo, vamos lá. Sudo passwd João. E agora eu tenho acesso ao aplicativo passwd e coloquei a nova senha. Há dois comandos que você pode utilizar, tá certo? Eu usei o vi, certo? Mas você pode usar o vi sudo, que ele abre automaticamente o vi, e você pode usar um aplicativo sudo edit. Aí no caso do sudo edit, você tem que colocar /etc/sudoers e aí você vai acessar o arquivo de configuração. Só que eu mostrei para a criação de um usuário só, tá? Agora, nesse exemplo, eu vou dizer o seguinte, olha, eu preciso fazer com que um grupo de usuários tenha acesso às permissões do administrativo, tá? O que eu tenho que fazer? $, o nome do meu grupo, no caso que eu coloquei como administradores, e eu digo o seguinte, olha, ele tem permissão de fazer tudo que estiver dentro de usuários, que é do meu alias lá em cima. E é isso. Esse é o comando sudo, tá? Você pode transformar um usuário ou vários usuários, tá certo? Ou um grupo de usuários, você optar, ao invés de colocar um usuário abaixo do outro, e selecionando e passando a informação do que ele tem, você cria um grupo, coloca todo mundo nesse grupo, e ele passa a ser aceito como o usuário desse grupo, tá? Bom, para quem tinha alguma dúvida sobre o sudo, com o funcionamento dele, claro que isso aqui é bem padrão, não entrei em mais detalhes, certo? Mas se você tinha alguma dúvida, ok, eu espero que eu tenha esclarecido essa dúvida sua. Espero também que você deixe o velho gostei. Eu esqueci de pedir isso lá no início do vídeo, tá? Infelizmente eu esqueci. Agora chegamos ao fim do vídeo, tá? Esse vídeo vai ficando por aqui. O que eu posso pedir a você é o seguinte, se você é novo por aqui, gostou do que viu, deixa teu like, tá certo? Deixa teu like porque ajuda muito a gente aqui, porque você avisa ao YouTube que esse canal é um canal que é interessante de fazer divulgação, é interessante para colocar como sugestão, e você fortalece aqui e ajuda muito a gente aqui, tá certo? Lembrando que a gente tem também listas de certificação, que já está encerrando a certificação LPI nível 1, tá? Daqui a algum tempo vai chegar a LPI nível 2, mas por enquanto estamos terminando a LPI nível 1, tá? Se inscreve, se não for inscrito, tá certo? Publica nas tuas redes sociais, espalha para o pessoal, avisa para todo mundo que você tem esse vídeo falando sobre o comando sudo, tá certo? O que eu desejo a vocês é que tenham uma ótima semana, um ótimo final de semana, um ótimo mês, um excelente ano, tá? E que a pandemia um dia ela vai embora. Uma hora de volta ao nosso novo normal, tá? Põe Jesus no seu coração e até o nosso próximo encontro. Tchau.